Deixa eu colocar minha aula para gravar que eu esqueço. Então, ano passado nós fizemos esse movimento contrário, né? Ano passado nós começamos na sala de aula e migramos para o online. E esse ano nós vamos fazer o movimento inverso, né? Nós estamos começando aqui no online, mas nós vamos migrar para a sala de aula em breve, estaremos lá, se Deus quiser, não é? Terceirão para quebrar tudo, estou brincando, não pode quebrar tudo, não é? Mas para as nossas aulas presenciais acontecer da melhor forma possível. E enquanto isso não acontece, nós vamos aqui porque nós sabemos que nós damos conta, não é? Nós nos provamos isso ano passado, né? Vocês deram conta de estudar sozinhos aí em casa, né? Se desdobraram, a gente sabe disso. E esse ano não pode ser diferente, né? Terceira série exige muito de nós, não é? Como todas as séries, mas essa aí é que exige um pouco mais, porque a gente sabe que a gente tem um exame no final do ano que vai medir esse esforço da gente aí, não é? É claro que a nota lá nem sempre é equiparada ao esforço que a gente teve, né? Porque a gente sabe que na hora H costuma dar um branco, né? Os meninos costumam beber um sabão em pó antes de fazer o Enem, e aí tem um branco, mas isso acontece, né? Isso acontece na hora da prova também, né? Que a gente tem esse branco aí. Mas a gente precisa ter um pouco de esforço e dedicação além do normal, para que a gente consiga êxito lá na frente. Acho que nós não temos aqui alunos novatos, né? Deixa eu ver aqui, tem umas pessoas aqui na Vinícius, Emanuel, deixa eu admitir aqui. Acho que nós não temos aqui alunos novatos, não, né? Tem novato aí? Tem, Maria. Tem? Quem que é? Quem? Tem eu que voltei, Maria. Eu não quem sou novato, voltei? não, só voltei. Ah, João Pedro Bertolassi. Não é João Pedro? É mesmo, cara. Por onde você andou? O que você ficou fazendo esse tempo todo sem nós? Você perdeu o grandão, tá? Te enganar Fui dar não, uma hein? passeada em Juiz de Fora e agora voltei de novo. Ah, então tá bom, então tá bom. Teve bom. Aqui, não é novato, né? É só o bom filho que voltou a casa. Não é isso? Quem? Mas tem mais um também. Cadê? Quem que tá aí de novato? Que tá voltando? Gustavo? Presley? Vitor? Gilvan? Vinícius, cadê? Pedro Oliveira, Rafael Bertolassi. Não mais ninguém não, né? Quem é Vinícius Bertolassi? Gente, vocês têm que abrir a câmera, a tia não lembra de vocês mais não, cara. Vocês quebram a bicicleta com esse vídeo fechado. A gente fica aqui sem saber quem é que tá falando com a gente. Ô, Vinícius, abre essa câmera aí para eu ver sua cara. Ô, Preza, cadê você? Luiz Felipe, Bia, Carol, Pedro Moraes, Lucas. Abre a câmera, galera. Maria, Oi. o Vinícius está sem áudio, por isso que ele não está falando. Pois é, tá vendo aí, ó? Tem que abrir a câmera para a gente fazer leitura labial. Ô, Davi Rabelo, cadê aquele cabelo chique que você corta e tira foto? Eu tô querendo ver. Gente, olha aqui. É o seguinte. Terceira série, a gente faz aí uma revisão de tudo que a gente viu e aprofunda um pouco mais, né? Porque a gente meio que vai passando por cima daquilo ali no ensino médio, né? Primeira série, você não está muito ligado nada no que está acontecendo ainda. Parece que você caiu de paraquedas ali dentro da primeira série, fica meio perdido. Ô, Davi! E a segunda série, nós tivemos aquele agravante de ter aquela aula que a gente não sabia nem como que a gente faria, né? A gente tem que aprender o ano passado a lidar com esse novo jeito de ensino remoto. Mas nós temos aí essa chance da terceira série de rever todo o conteúdo, tá certo? E, para começar, a apostila de vocês, claro que vocês não têm apostila ainda, né? Mas nem todo mundo tem. A apostila de vocês começa lá com gêneros literários, com figuras de linguagem, né? O caráter polissêmico das palavras, né? Que uma palavra tem vários significados, sentido literal e sentido denotativo, sentido conotativo, que é o que a gente trabalha na literatura. Então, a gente vai fazer um apanhado disso daí. Eu quero mostrar para vocês primeiro, porque eu acho que vocês que já estão matriculados, vocês vão ter o acesso a essa página aqui, ó. Ano passado eu andei mostrando, vocês estão vendo aí? Estão vendo, todo mundo? Nós estamos acessando o Bernoulli, vocês estão enxergando aí? Responde para mim, Gustavo. Faz um joinha. Sim. Então, sim, aqui... Valeu, Gustavo. Aqui a gente tem, então, o que nós vamos estudar esse ano, né? Ó,
textos literários figurativos, principais figuras de linguagem, e vocês já têm uma atividade para fazer aí. Calma, só estou mostrando o que vocês têm de disponibilidade aqui já no Bernoulli. Aqui esse Pulsar V2 aqui, é um artista que fez uma exposição utilizando luz e som, né? Já para poder tentar ilustrar esse caráter das palavras nas figuras de linguagem, tá? A sinestesia, digamos assim, né? Que mexe com os órgãos dos sentidos, né? E nós temos aqui variações de sentido, que é uma videoaula pequenininha, tá? A questão parece que são 3 ou 4 minutos, coisa pouca, tá, gente? Para vocês poderem assistir, mas que ajudam muito no entendimento do conteúdo, né? Para vocês rememorarem, que isso é coisa que vocês já viram, né? Caráter polissêmico das palavras, vocês viram lá na primeira série. Figuras de linguagem, vocês viram durante o ensino fundamental inteiro, né? Eu lembro que nós estudamos sinestesia no 7º ano, com aquele poema da dona Ana Maria Machado. Mar azul, amarela, verde mais, lembra? Coral, cores em coro. Lembrou? Então, nós estudamos a sinestesia ali, no 7º ano. E a gente vai voltar agora, fazer uma revisão de todo esse nosso passado na escola, não é? E aí, vocês podem acessar isso aqui já, ó, esse Variações de Sentido já está disponível para vocês, tá? Esse Pulsar aqui também já está disponível, e também essa atividade aí que vocês não precisam fazer agora, não. Vou deixar para a próxima aula, para pedir na próxima aula, que aí eu vou controlar quem fez e quem não fez, porque vai aparecer para mim aqui, ok? Mas, falando aqui de figuras de linguagem, a apostila até trouxe uma sugestão para a gente conversar sobre um videozinho do seu Antônio Cândido, que é um ensaísta, um escritor, um crítico literário, um entendedor da língua portuguesa, falando sobre a importância da literatura na vida das pessoas, né? Então, ele chega a citar a literatura como um direito humano, né? Porque está lá nos direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, o homem tem o direito de se manter informado, de ler, tarará, né? Mas não devia ser só um direito humano, né? Isso deveria ser, na verdade, uma obrigação humana, porque o ser humano tem que estar informado, e ele só consegue essa informação com a leitura, né? Ah, Maria, mas tem muito canal de comunicação que informa. Tem uma coisa que já é jogada, mastigada para você, digamos assim. Já é... Como que nós vamos dizer isso? Já tem opinião formada de quem escreveu, de quem colocou aquilo ali, de quem está publicando, né? Mas quando você lê, você tira as suas próprias conclusões, né? Então, a literatura ela tem aí essa ligação indissociável com o ser humano e com essas manifestações artísticas de um modo geral. Vocês já viram manifestações artísticas lá no 9º ano também, e a gente vai rever aqui, né, falando de literatura marginal, de movimento tropical, a gente vai rever isso aqui ainda, depois do modernismo. Mas a gente tem que entender essa importância da literatura. Tem até um trabalho de conclusão de curso de um professor lá da Bahia, que ele utiliza esse conhecimento do Antônio Cândido e se vale também dos direitos universais do homem para falar sobre essa importância da literatura, né? Na vida do homem, na vida da pessoa. O Antônio Cândido ele fala no documentário dele, que é pequenininho também, 4 minutos, eu vou disponibilizar para vocês depois, ele fala que é tão importante a literatura para o ser humano quanto a alimentação. Porque o homem, se ele não se alimenta, ele fica desnutrido e morre. Mas se ele também não lê, se ele também não se informa, se ele não procura estar atento aos movimentos literários que estão acontecendo, né? Às tendências literárias, se ele não procura contextualizar obras literárias que mesclam fatos históricos, como O Menino do Pijama Listrado, que vocês já leram, o Diário de Anne Frank, vários outros, né? A Rosa do Povo, do Drummond, que mescla fatos históricos, né? Se você não faz isso, você não entende a literatura, você não entende o que acontece na sociedade. Que a sociedade é palco de transformações o tempo todo, não é isso? E essas manifestações, essas transformações que acontecem, elas estão manifestadas na literatura e nas artes, né? As artes visuais, as artes pictóricas, né? Que a gente acaba também utilizando aqui para falar de literatura.
Então, isso tudo, todas essas manifestações artísticas, elas provêm dessa fermentação cultural, dessas manifestações que acontecem na sociedade. Então, por isso, a importância da literatura para nós, né? Não devia ser simplesmente uma obrigação. Até porque a literatura, ela não é uma matéria que deve ser decorada para poder fazer exame, para poder prestar vestibular, para poder provar que aprendeu. A literatura ela não é feita para morar só na cabeça. A literatura mora no corpo. A literatura mora no ser, porque ela modifica o ser. É aquela função catártica da literatura, né? De acordo com os gregos, a literatura tem a função hedonística, que é a função do prazer, que você lê porque você gosta, né? Ah, estou lendo 50 tons de cinza, porque é gostoso ler, beleza, mas você tem que ler o Joaquim Maria Machado de Assis também, não é? Não é só a função do prazer, mas você tem que ler também pela função catártica. Como vocês leram aí na primeira série, deve ter lido, o Édipo Rei, né? Aquela tragédia grega do cara que acaba fugindo de casa para não cair naquele seu destino, e aí ele acaba encontrando seu destino quando ele tenta fugir do seu destino, né? O Édipo Rei, não sei se vocês conhecem a história, né, gente? Tem um oráculo lá que fala com o rei Laio. O rei Laio é o rei de Tebas. Aí ele fala assim, ó, esse menino seu que nasceu aí, ele vai crescer, ele vai tomar o seu trono, ele vai te matar e vai casar com a sua esposa, ou seja, com a mãe. O Laio fala assim, meu Deus não. Outros deuses da mitologia, né? Não é Deus, não. Não pode? Vou ter que sumir com esse menino, então. Entrega o menino para Jocasta, que é a mãe, e fala, ó, tem uma profecia aí que diz que esse menino vai tomar o meu trono e vai se casar com você, vai te desposar. Isso é um incesto. Então, nós temos que sumir com esse menino. A mãe não tem coragem de matar o filho, claro. Entrega para um funcionário do reino. O funcionário vai passando aquele menino para frente até que esse menino chega em outro reino tão distante que ninguém tem coragem de matar o menino. O último que pega com essa missão de matar, apenas fura o pé, Édipo quer dizer pé furado, né? Fura o pé dele, pendura na árvore para que o sangue escoa e ele morra. Só que aí passa um outro misericordioso, pega o menino e leva para outro reino tão distante. Então, o menino é criado lá nesse outro reino e não sabe que é adotado. Olha o problema. Olha o problema da ocultação de verdades. O menino não sabe que é adotado. Mas sempre tem um linguarudo, né? Sempre tem um fofoqueiro. Chega outra pessoa lá no reino e fala com ele assim, aqui, você sabe que diz que tem uma profecia com você? E diz que você vai matar o seu pai, vai desposar sua mãe, vai tomar o trono do seu pai. E ele fala, o quê? Meu Deus, eu não posso. Meu Deus, não é Deus. Eu não posso, eu vou embora daqui. Vou-me embora desse reino. Vai embora do reino para ele não matar o pai. Mas, na verdade, aquele lá não é o pai verdadeiro dele, né? Só que ele não sabe disso. Então, ele vai embora. E ele vai, quando ele vai embora, ele está voltando para Tebas. Então, ele está voltando para casa. E aí, tipo nessas estradinhas de Senhor dos Anéis, assim, sabe aquelas estradas que é na pedreira, que só passa um por vez e pedra caindo? Encontra com uma comitiva de um rei ali naquele lugar. E aí o rei, né, está acompanhado de 5 ou 6 capangas. O rei fala assim, sai da frente que eu vou passar. Ele fala assim, não, sabe você, que ele é muito corajoso. A coragem também, às vezes, atrapalha a gente. Tem que ser um pouquinho medroso, sabe? Não pode ser muito astuto. Não, sabe você. Luta bravamente, mata 4 daqueles homens, um corre, porque não vai ser morto, corre. Enquanto os outros estão morrendo, ele corre. E mata o rei também, joga aquela carrocinha dele embora pro meio do... Pronto, começou a cumprir a profecia, já matou o pai. Que aquele rei que matou é o rei de Tebas. Beleza. Quando ele chega em Tebas, não, aí ele encontra com a esfinge, né? Encontra com a esfinge faz uma charada para ele lá, e a esfinge era assim, né? Ela fazia as charadas e o povo estava sempre na mão da esfinge, porque não conseguia desvendar o mistério da charada, e aí estava sempre na mão dela. A esfinge fala para ele assim, espertão, eu quero que você me fale, então, o que é que de manhã anda de 4 pernas, à tarde anda com 2, e de noite, à tarde anda com 2, de noite anda com 3. Ele fala assim, um homem, porque de manhã ele está engatinhando, né? Então anda com 4 pernas, já por volta do meio-dia já é um homem feito, então anda de 2 pernas.
E depois, quando ele já está velho, ele anda com a bengala, então ele está com 3 pernas. A esfinge fica arrasada e fala: o quê? Ninguém nunca adivinhou nenhum enigma meu. Se atira do penhasco, não me pergunta como, porque a esfinge tem asas, tá? Se atira do penhasco e morre. Ó, então quer dizer que Tebas está sem um rei. E esse carinha que chegou aí agora, esse forasteiro, além de ele ter acabado com a maldição da esfinge, ele é todo bonitão e tem pinta de rei. Então vamos dar o reino para ele, gente. Nós estamos precisando de um rei. Beleza, dá o reino para ele. E também a esposa do rei, que por sinal é a mãe dele. Pronto. Já conseguiu fazer tudo que não podia. Certo? Olha que tragédia. Então quer dizer que já matou o pai e agora desposa a mãe. Só que abate uma maldição sobre Tebas. Claro, gente, olha que loucura que está acontecendo. Abate uma maldição sobre Tebas, e aí um outro oráculo lá vem e fala assim, ó, dizem que essa maldição que está aí na cidade é por causa de uma pessoa que cometeu um pecado gigantesco. Ele fala assim, então vão achar essa pessoa, vão matar ela, vão expulsar ela de Tebas. Começam a procurar essa pessoa, só que essa pessoa é ele, né? E aí, conversa vai, conversa vem, a Jocasta, que é a mãe e também a esposa, que já tem 2 filhas com ele. A mãe percebe que é ele. Então, ela observa assim, que ela caiu naquela desgraça familiar, não é? Então, é uma tragédia porque faz o leitor observar o sofrimento dos personagens, né? Porque uma coisa que fugiu da alçada de todo mundo, né? Assim, não fugiu do controle de todo mundo, a tragédia tem essa característica, mas faz o leitor meio que chorar junto, né? Porque no fim das contas lá, a mulher arranca os próprios cabelos quando ela vê que ela cometeu aquela loucura de ser esposa do próprio filho, e ele fura os ouvidos e os olhos com as abotoaduras da blusa dele. Né? Ele fura os ouvidos e os olhos, que ele fala que ele não é mais digno de enxergar e nem de ouvir as belezas do mundo. Certo? Então, muito triste mesmo, a tragédia. E essa tragédia grega tem essa função catártica, de nos fazer repensar. Catarse na literatura é esse repensar as atitudes. Catarse na medicina é purificar o corpo de algum mal. Então, a catarse, de um modo geral, é te melhorar de um jeito ou de outro, né? Melhorar o seu pensamento, melhorar a sua saúde mental, de algum jeito ou de outro, né? Então, essa função da literatura. Então, o São Antônio Cândido, a gente deu uma volta, né? E voltamos aqui no São Antônio Cândido. O São Antônio Cândido, ele vem falar sobre isso, sobre esse dever que a literatura tem, né? Sobre essa função da literatura no ser humano. Ele fala que a literatura de massa, né, que é aquela literatura mais simples, digamos, vamos usar um exemplo. A literatura de cordel, né, que o escritor, ele é o escritor, ele é o editor e ele é o vendedor, digamos assim, né, porque ele escreve aquilo ali e sai colocando pendurado nos cordões, né, por isso que é literatura de cordel. Então, sabe que o cordel é tombado pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele é tombado como um bem da humanidade no Brasil, né, o cordel. Então, ele diz o Antônio Cândido que o cordel, que, digamos, é uma literatura de massa, uma coisa assim, que está mais em contato com o povão, está intimamente ligado com a literatura erudita, digamos, o Dostoiévski, porque é o humano que é a matéria. É isso que ele fala, né? É o humano que é a matéria. E a gente não pode pensar que o povo, a massa, o pobre, gosta de literatura pobre, não. Porque o pobre também ele gosta de literatura erudita. O pobre também quer ler Dostoiévski. Ele até conta nesse documentário dele que eu vou colocar para vocês, que eu não sei agora se é em Berlim, não sei se é na Alemanha, não sei em qual país. Eu sei que uma fábrica lá, os gerentes, os donos da fábrica, resolveram dar 1 hora de descanso para todos os funcionários durante o dia. E aí os funcionários poderiam escolher o que eles queriam fazer. E eles optaram pela leitura. Né? A diferença de um país de primeiro mundo, né, gente? A gente sabe que a gente trabalha com muita dificuldade a literatura na escola, que quando o livro custa R$60, ele está muito caro, realmente, está muito caro.
né? E a gente tem dó de comprar. Ah, eu vou fazer um xerox mesmo, tá muito caro esse livro. Mas não é um livro qualquer. Ler literatura, estudar literatura, não é ler um livro qualquer, uma literatura qualquer. A literatura que a gente estuda na escola, ela tem que contextualizar as obras literárias, ela tem que te trazer não só uma narrativa, um conto, uma novela, não é só uma história, mas ela tem que trazer algo que você perceba que aquilo ali foi feito em determinado tempo histórico, atendendo uma demanda daquele tempo histórico. Tá certo? Não é simplesmente ler uma literatura. Maria, por que a gente não pode ler Thalita Rebouças na literatura, que é uma coisa nova? Porque Thalita Rebouças é uma grande escritora, mas ela não está, às vezes, contextualizando fatos históricos que acontecem no mundo hoje. E a literatura precisa disso. É o que a literatura permeia. Lembra que a gente sempre fala assim, que a literatura e a história caminham juntinhas? Não é? Como que onde a gente percebe isso mais, assim, com uma profundidade maior? No arcadismo, né? Que os grandes escritores, como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, eles eram amigos íntimos do Tiradentes. Eles chegaram a ser presos juntos, né? Por causa da Inconfidência, né? E aí o Tiradentes assumiu tudo e foi morto em nome de todos, tá certo? Mas depois os outros também foram perseguidos, né? Nós já falamos disso. O Cláudio Manuel da Costa foi preso lá onde é o Museu da Moeda hoje, tem até uma plaquinha lá, aqui foi encontrado o corpo de Cláudio Manuel da Costa em 6 de dezembro, tarará, tarará. E o Tomás Antônio Gonzaga, ele foi extraditado para a África, ele foi mandado para a África. Então, eles não tiveram uma vida muito fácil, mesmo depois de o Tiradentes ter assumido tudo, né? Então, a gente percebe ali como que a história e a literatura caminharam juntas, né? Mas elas estão intimamente ligadas, porque a literatura... não sei qual era a apostila, acho que era da segunda série do ano passado, que fala que o historiador e o escritor, eles não são diferentes porque um escreve em prosa e outro escreve em verso. Não. Eles são diferentes porque eles se diferem porque um escreve o que aconteceu realmente, né, que é o historiador. Já o escritor, ele escreve como poderia ter acontecido. A literatura é a realidade floreada, digamos assim. Não é? E a gente percebe isso muito agora, nós temos muitos escritores novos aí, que até são cobrados no Enem, que a gente até estudou no 9º ano, como a Carolina Maria de Jesus, com o Quarto de Despejo, que acho que foi o livro que caiu no Colune, quando vocês fizeram no 9º ano, Quarto de Despejo, foi esse? Não, foi Manuel de Barros, que caiu na época de vocês. O Quarto de Despejo foi um ano antes, né? A Carolina Maria de Jesus é pobre, favelada, mas gostava de ouvir música clássica. Ela, às vezes, pegava comida no lixo para dar para os filhos dela, mas ela tinha LPs de música clássica que ela colocava para os filhos dela ouvir à noite, e ela lia para os filhos dela à noite. Então, é a diferença que a literatura pode fazer na vida da pessoa. Entende? Ela, não é porque ela era pobre que ela era miserável espiritualmente, não. Ela não era miserável espiritualmente, né? E se tornou aí uma grande escritora, né? As obras dela hoje têm até atividade isso mesmo, Maria Rita. Eu me lembro, Maria Rita, que foi o Manuel de Barros, que a gente falou sobre o poeta das pequenas coisas, o Manuel de Barros. E tem várias atividades dele hoje nas apostilas de vocês. O Losango mesmo utiliza muito o Manuel de Barros. Observe que sempre que cai, isso mesmo, Maria, observe que sempre que cai um livro no Colune, depois o vestibular acaba aproveitando também esse livro, né? Para fazer jus às crianças e os adolescentes que estão se empenhando para passar no Colune, né? Emanuel de Barros é conhecido como poeta das pequenas coisas. Lembra que ele conseguia rever poesia num pente, ele contava a história de um pente, nós trabalhamos isso. O rio que passava atrás da casa dele, lembra? Que permeava sempre as histórias dele? Ele Isso. falava das pedras também, né? As pedras. Então, assim, coisas pequenas, mas que a gente percebe que às vezes faz parte da história da gente também, né? Então, uma coisa assim, com muita verossimilhança para nós. Mas a Carolina Maria de Jesus, ela, como eu falei, né? É uma escritora pobre. Na verdade, tudo aquilo que está escrito no livro dela, né? Era um diário que ela fazia. E aí um jornalista foi lá fazer uma entrevista com alguém que morava e ele acabou tendo contato com aquele caderno dela e ele pediu autorização e publicou, né? E aí ela virou uma escritora dessa forma. Na verdade, não virou uma escritora, né? O Brasil conheceu a escritora que ela já era, né? Às vezes ela passava o dia todo catando papelão, lembra que ela catava papelão para poder manter os filhos?
catava papelão e latinha. E aí ela tinha uma menina de 2 aninhos, ela não podia deixar ela em casa, tinha dia que ela tinha que levá-la para catar o papelão. Era a menina nas costas e o papelão na cabeça. Então, assim, uma vida muito sofrida, e nem por isso ela deixava de ouvir música clássica e contar história para os filhos à noite. Ler histórias para os filhos à noite, né? O Itaú tem até aquela propaganda dele, né? Leia para uma criança, isso muda o mundo. E realmente muda o mundo, porque a gente consegue colocar essas ideias de que ele necessita da leitura. Deixa eu ver o que a Maria Rita falou comigo. Caiu também a Adélia Prado. O Manuel também faz referências com sermões de Padre Antônio. Isso mesmo, o Manuel esse é verdade, tinha até me esquecido disso. Ele faz referência com sermões quando ele fala que ele tinha que ficar de castigo, não é? Ele lia os sermões do Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira, que é o grande escritor já da fase seiscentista do Brasil, não é? É isso aí, bastante bacana, esse diálogo que ele faz com a era colonial. Não é? Gente, a nossa aula de literatura é realmente um Hellmann's Tour, porque a gente tem que mesmo fazer essa viagem, esse passeio por tudo que nós já vimos, né? Como eu contei a história aqui, para quem não leu, quem não conhecia, mas muita gente, acho que acredito que 80% da turma já conhecia a história do Édipo Rei, né? Até os de vocês lerem, eu já fazia propaganda no ensino fundamental, né? Que o livro era muito bom. Vocês não leram comigo, mas eu sei que vocês leram aí. E então nós vamos aí depois já começar com as nossas figuras de linguagem, mas eu vou disponibilizar para vocês hoje esse pequeno documentário, pequena entrevista do senhor Antônio Cândido, que faleceu em 2018, faria 100 anos em 2018, faleceu em 2017, na verdade. Então, como eu falei, né? É um importante crítico literário. Um crítico, ele sempre entende muito daquilo que ele está falando. Ele tem que saber para ele ser um crítico, né? E ele entendia muito sobre isso. Então, eu vou disponibilizar para vocês, mas agora, o que eu vou mandar para vocês no grupo aí, eu quero que vocês acessem, porque é figuras de linguagem, ao invés de eu bolar para vocês um slide com tudo, o Bernoulli Play tem um aplicativo que você tem todas as figuras de linguagem, e você pode até fazer algumas atividades aí com as figuras de linguagem, e aí você vai baixar no seu celular, vai falar que não é seguro, tarará, porque não é do Google, tá? Mas do oráculo maior, né? Mas é seguro sim, vocês podem baixar, tá? Já testei aqui em casa. E aí eu vou mandar para vocês, e vocês acessem aí e me dão um feedback. Vocês me falam se vocês conseguiram acessar, se vocês conseguiram fazer as atividades, e vai ficar aí na memória do celular de vocês, tá bom? É melhor do que eu fazer, já está tudo aqui, até com atividades já prontas. Vou mandar para vocês que nós temos 9 minutos de aula, e dá para vocês abrirem aí, tá? Peraí. Deixa eu pegar aqui. Aí vocês já vão abrir agora, tá? Acessar agora, por favor. Terceira série, cadê vocês? Aqui. Aí, mandei. Chama Figuras de Linguagem, APK. Vai lá. Tenta baixar aí para a gente ver o que vai dar certo, o que vai dar errado, que também a gente já dá um feedback até para o Bernoulli, né, se está conseguindo ou não. Mas eu mandei para 2 pessoas e 2 pessoas conseguiram abrir. Chegou aí, galerinha? Vai tentando aí. Vai pedir para vocês baixarem, e depois vai aparecer todos os slides das figuras. Separada em figura de sintaxe, figura de construção, né, que são as figuras de palavras, e figuras de som, né, que é a onomatopeia, a sinestesia, a aliteração, a assonância, né? Essas figuras que dão uma ideia de musicalidade, aquelas que a gente estuda lá no simbolismo brasileiro, não é? Vamos lá? Davi, Vitor Augusto, Samuel Eloy, Presley Satra, Luiz Felipe, Carol, Pedro Oliveira, conseguiram baixar? Estão conseguindo acessar? Maria. Oi? Bom dia. Bom dia, Ana. Aqui, eu não consegui. Quando que eu abro, fica esse negócio assim, ó. Não O que parece está aparecendo aí? Não parece nada dentro do arquivo. Apareceu promovendo o app, assim, já, para você?
Não? Então, peraí. Alguém conseguiu já? Ô, Ana, meu celular tá dando a mesma coisa. Ana Clara? Alguém conseguiu? Tá Meu dando também figuras deu de isso. linguagem A mesma coisa ponto da APT. E dados, tá falando 69,8 MB, mais nada. O meu tá entrando, Só tranquilo. parece isso. Então é porque vocês estão sem espaço. São 69 mega que precisa. Vocês estão sem espaço aí, galera. Aí vai meu aparecer, ó. Deu, tranquilo. Para sua segurança, seu smartphone não tem permissão para instalar aplicativo desconhecido. É porque é desconhecido do Google, mas é o Bernoulli Play. Vocês podem ir. Ó, aí vocês vão lá e acessa de todo jeito. Aí vai configurações, ó. Permitir dessa fonte. Entendeu? Aí vai baixar. Ô, Maria, Oi. Ô, Maria. aí nessa página inicial aqui, ó, aí eu vou direcionando ela para onde eu quero. Ótimo. Isso aí, Emanuele, pode fechar. Aí, Emanuele, pode fechar que já vai abrir os slides já. Conseguiu? Agora já está falando de figuras de linguagem, certo, Manu? Deixa eu ver aqui, que eu tive que sair. Ô, Maria. Oi? O meu tá numa câmera, tipo, só na Isso. câmera. Isso. Pode Ah, fechar. meu Deixa eu também ver. parou ali. Uai, por que o seu foi Ah, para a tipo, câmera, pra câmera. Luana? Oi? O meu também foi pra câmera. Uai, gente.